espero que o Senhor fale ao seu coração. Os meus irmãos estão aqui, aqueles que vão assistir esse vídeo em algum momento, que se encontra no Salmo 51. Quero ler com você. Se você está com a sua Bíblia, você pode deixar aberto no Salmo 51, que nós vamos visitar esse salmo algumas vezes ao longo dessa mensagem. Diz assim a palavra de Deus. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz o Senhor prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então, te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Palavra de Deus, as nossas vidas. Meus irmãos, logo que me aproximei a este salmo, eu passei a semana buscando uma canção triste, uma canção que expressasse tristeza, melancolia, que a sua melodia relatasse a dor da alma. Eu quero explicar por que isso, sabe? Enquanto eu entrei nessa busca de tentar pensar em alguma canção que expressasse isso, foi engraçado que, conversando com alguns amigos e alguns irmãos, eu falei assim, que música você escutou e que te lembra tristeza? E as respostas foram mais diversas, até teve um que falou comigo, pastor, eu só lembro da música do Chaves, quando o Chaves vai sair da vila, aquela música do Chaves. O fato é que quando a gente para pensar sobre canções que expressam tristezas, elas diferem de um para o outro. Algumas canções tomaram essa simbologia de tristeza para as nossas vidas diante de perdas, diante de momentos difíceis que passamos. E quando eu buscava, alguém falou para mim de uma canção chamada Deep River, que é uma canção americana que foi escrita, ou que na verdade a gente não sabe exatamente quem escreveu, que faz parte dos clássicos espirituais afro-americanos aqui nos Estados Unidos. Esse soul music que a gente hoje tem um ritmo disso, essas canções espirituais no passado, elas foram criadas no meio da plantação, sabe? No meio de canções de tristeza, enquanto os escravos trabalhavam e, de alguma maneira,
iam entoando canções, iam fazendo com que algumas músicas se transformassem tão populares, porque elas iam passando de plantação para plantação, de lugar para lugar, à medida que eles iam cantando. E essa canção Deep River é uma dessas, que não se sabe exatamente quando começou, mas ela ficou tão popular em meio aos diversos campos de plantação que, anos mais tarde, alguém gravou essa canção e ela foi popularizada entre os demais. E eu pensei muito sobre isso, sabe? Sobre uma canção que nasce em meio à escravidão. Eu lembro de Israel, no momento que eles estão como escravos, e os senhores da terra falam assim, cante uma canção. Eles falam assim, como que nós vamos cantar uma canção longe da nossa casa? A canção, e essa Deep River, que eu vou falar um pouquinho mais dela, nasce no meio de uma amargura de alma, porque a condição parecia impossível de ser superada. A condição que viviam era de profunda dor, de humilhação, de ser tratado como um animal, como apenas um objeto a ser vendido. É tão absurdo isso. Eu me dediquei a entender um pouco a escravidão e olhar mais histórias sobre a escravidão. E quanto mais eu fui, mais apavorado fiquei ao ver como foram vendidos, como foram trazidos, a maneira com que nos barcos negreiros os escravos eram obrigados a comer, colocavam redes contra suicídio, porque alguns tentavam fugir ou pular do barco. E o medo, a tristeza, a dor, os castigos. E no meio disso tudo nasce essa canção. Essa canção, a melodia dela é bem melancólica, e a tradução dela seria algo assim: ó rio profundo, minha casa é além do Jordão. Ó rio profundo, Senhor, eu quero atravessar para esse local, esse acampamento. Você não quer ir? Você não quer ir à festa do Evangelho, a essa terra prometida, onde tudo é paz? Ó rio profundo, ó Senhor, eu quero atravessar. Eu vi um vídeo de uma pessoa explicando as letras dessa canção e falava então sobre esse rio a ser atravessado. Alguns na expectativa realmente de atravessar e ir para o norte, porque no norte havia melhores condições. Outros, na total impossibilidade de se livrar da condição de escravidão, sonhava com um lugar de esperança e do céu, aonde tudo é paz, aonde existe uma terra prometida. E essa canção ela se torna muito especial na história americana, porque essa senhora, que chama Mariah Anderson, em 1939, no dia 9 de abril, em frente ao Memorial Lincoln, em Washington, ela cantou essa canção. A mesma canção que era cantada lá nos campos dos escravos, agora estava sendo cantada diante de milhões de pessoas. E aquilo que era tão impossível naquele momento, agora era um canto de esperança, de recordação. Estima-se que naquele dia havia 75 mil pessoas ali ouvindo ela cantar, e milhares através dos rádios. E essa canção, ela não só expressava agora a tristeza, a angústia de viver sob a escravidão, mas se transformou então agora num canto de esperança. Essa mulher, Mariah Anderson, foi precursora de muitas coisas. E esse dia é um dia a ser lembrado. Por que isso é importante para nós? Porque o Salmo 51 é também um salmo de profunda tristeza, de profunda vergonha, de grande dor. Mas também vai se transformar para nós numa canção de esperança, que apresenta um caminho de retorno para Deus. Um caminho que vai do pecado ao arrependimento e finalmente pode gerar em nosso coração esperança. Eu queria muito que você me acompanhasse nisso. Me acompanhasse nesse trajeto de entender por que esse salmo, por que essa canção, ela precisa gerar em nós essa mesma comoção, de lembrar de um momento muito triste da história de Davi e das nossas vidas, de como nós podemos encontrar o arrependimento e assim a esperança. E pensando sobre o pecado, a gente vê essa inscrição.
Essa é a inscrição que começa o Salmo. Só para explicar para vocês, essas inscrições que vêm antes dos Salmos não faziam parte exatamente dos Salmos. Eram instruções. Se lembre que os Salmos são canções. E as instruções que eram dadas para aqueles que dirigiam as músicas no momento de celebração dos encontros de Israel. Mais que isso, elas vêm com alguns dados históricos para tentar lembrar aonde elas foram escritas, em que momento elas estão narradas. E essa é a inscrição que está no Salmo 51. Escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu o adultério com Batseba. Eu quero julgar ou crer que a grande maioria que entende a história, ou conhece bem a história de Davi, e todos os fatos até chegar nesse ponto. Mas se você não conhece, e se você está assistindo esse vídeo e nunca ouviu, eu vou tentar fazer isso de forma bem rápida. A história de Israel é muito especial e a chegada de Davi é muito importante para a história de Israel. O povo de Israel não tinha reis. Não era uma prática do povo de Israel ter reis. Ao contrário, todas as vezes que eles necessitavam de ajuda, todas as vezes que eles tinham uma guerra, todas as vezes que eles tinham algum problema, Deus levantava um juiz, esse juiz liderava o povo numa batalha, e depois da batalha, o juiz deixava de ser juiz. Não havia essa expectativa de um reinado, a qual o filho de um seria o rei só porque é filho, só por uma questão de descendência. Não, Deus levantava e tirava. Mas o povo de Israel vai ter dois juízes, sacerdotes sobre o povo, que têm uma coisa em comum. Eles tinham filhos muito maus. O primeiro deles é Eli. Eli tinha filhos muito maus, ao ponto que Deus então chama um novo sacerdote, um menino chamado Samuel. Samuel vai ser um grande sacerdote, vai ser um homem que Deus vai usar poderosamente. Interessante que o Juliano, que eu estava ministrando, falou assim, a Ana, né, teve o seu filho Samuel, que significa um presente de Deus, entregou para o palácio. Então tem toda a história de Samuel. Samuel é um homem incrível, fantástico, mas seus filhos também são muito maus. E aí então o povo começa a pedir um rei. E esse momento do pedido de rei é um momento muito triste para a história de Israel. Eles falam, a gente quer um rei para ser como as outras nações. Samuel rasgado diante de Deus fala, Senhor, puxa vida, esse povo está me rejeitando. E Deus fala assim, Samuel, não estão te rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. Dê um rei para eles. É isso que querem, dê um rei para eles. E fala uma série de situações terríveis que vai haver no reinado. Por que isso é tão importante, meus irmãos? Como se escolhe um rei? Como nós escolheríamos um rei para nós hoje aqui? Imaginem a escolha agora de uma figura que eles não tinham. E, é claro, nós sabemos que Deus consagrou, que Deus validou, mas a maneira com que Israel escolheu um rei foi um homem alto, forte, que impunha respeito, que ao andar, a Bíblia diz que Saul, a sua cabeça, né, o seu corpo, né, passava acima da cabeça de todos os homens. E esse homem grande, forte, poderoso, vai ser o rei de Israel. E por que é tão importante pensar nisso? Que os padrões de escolha das pessoas geralmente vão nessa linha. Se queremos ter um rei que imponha respeito nas outras nações, que seja esse homem que aparenta força, que exemplifique poder. Só que a história de Saul é muito triste. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre Saul, ao ponto de chegar os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, se desviar tanto que a Bíblia diz que o reino dele foi rasgado. E aqui começa a surgir a história de Davi. Samuel vai buscar um novo rei. E Deus fala para ele, você vai na casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, a primeira coisa que ele vai procurar então quem vai ser o rei. Qual é o padrão? É o padrão neto. Alto, forte, é isso, neto? É o padrão de alguém que exemplifique força. Passa o primeiro filho de Jessé, Samuel já logo sorri e fala assim, já temos o nosso rei. E Deus fala com ele, não, eu não vejo como os homens veem. Os homens veem a aparência, eu vejo o coração. Isso é tão forte, meus irmãos, que Jessé passa todos os filhos e nem se importa com o menininho que está cuidando das ovelhas. Quando Samuel pergunta, não tem mais nenhum filho. Tem um menino. A Bíblia quer descrever Davi com uma feição de menino mesmo. Com uma feição não máscula, forte, que exemplificasse força, não. Um menino que você olha é um menininho bonitinho, que não impõe medo a ninguém. É um pastorzinho, é o pastorzinho das ovelhas.
E possivelmente quando Davi chegou ali na presença de Samuel, estava fedido de ovelha. Estava fedido do campo, porque isso que ele era um pastorzinho de ovelhas. E a esse Deus consagra rei. A esse Davi, que tinha um coração lindo, tocava. Davi que tocava harpa e foi chamado à presença de Saul para tocar harpa, enquanto Saul tinha uma série de tormentos que lhe impediu de ter a consciência no local, no lugar. Esse Davi que tinha um coração tão puro e amava tanto as suas ovelhinhas, que um dia uma ursa veio atacar e ele a defendeu. Um dia veio um leão e a defendeu. E esse Davi impetuoso, né? Esse jovem cheio de vida e vigor, um dia chega no campamento filisteu e tem um homem. Né? Na verdade, no campamento israelita, que está lutando contra os filisteus, e tem um homem, um gigante, que brada uma série de blasfêmias contra Israel e disse: não há ninguém que venha lutar contra mim. Naqueles dias havia aquela possibilidade de, ao invés de você botar todos para batalhar e muitos morrerem, pega o campeão de um lado, o campeão do outro, que se enfrentem. E o que perdesse rendia ao outro. Em Israel inteira não havia ninguém que encarasse. E aí Davi começa a falar: eu vou. E é engraçado isso, porque os irmãos dele falam assim: fica quieto, o que você está fazendo? Olha o gigante, olha você não é guerreiro. Aliás, muitas vezes as pessoas desprezam Davi justamente por aquilo que o Senhor vê, esse pastorzinho. Tanto que Saul quer colocar nele armadura, quer colocar nele força, quer colocar nele capacidade de poderio militar, e ele não consegue andar nem um passo com a armadura de Saul, era muito pesada. E como ele vai enfrentar o gigante? Como um pastor, tacando pedra. É importante você entender isso, porque mais à frente, diante de todas as reviravoltas que a vida vai dar, o processo que Deus vai tentar transformar, ou que Deus vai transformar Davi com Saul, o final do reinado de Davi, rei, que vai arrancar o reinado de Saul. Todo esse processo vai mostrando a deterioração do governo, da sabedoria, da capacidade de Saul e a grandeza de Davi, que vai crescendo como líder, como guerreiro, como as pessoas confiando e esperando que ele seja rei. Nesse momento, meus irmãos, há duas histórias muito especiais. A primeira, a Bíblia diz que em um momento Saul vai aliviar o ventre. Entenda, ele vai aliviar o ventre. E quando ele está naquela situação que é vergonhosa para todos, Davi tem a chance de matá-lo e não faz. Uma segunda vez, Davi tem a capacidade de pegar coisas de Saul do lado da cabeça dele, a sua lança, a sua taça, estava tudo do lado ali. Ele podia ter matado Saul novamente, ser rei, e ele não faz. Isso tudo faz de Davi um homem excepcional. O homem que vai escrever o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O homem que a Bíblia vai dizer que é o homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, eu quis fazer essa introdução longa para que vocês venham comigo e tentem observar o que está escrito ali. Não me parece a mesma pessoa. Não me parece esse homem com um coração tão puro, tão generoso, tão bondoso, tão amoroso. Não é a mesma pessoa. Quando lemos 2 Samuel capítulo 11, 1 Samuel capítulo 11, encontramos um homem irreconhecível. Alguém que não parece nem de longe ser a pessoa que esperamos. Um homem que está cobiçando, desejando a mulher do próximo. A Bíblia diz que agora Davi rei, ele vai em todas as batalhas, mas como rei, ele começa a fazer algo que os reis fazem. Ele começa a mandar. Ele começa a ditar o seu desejo. Ele começa a dizer: vai, e as pessoas vão. Vem, e as pessoas vêm. Ele começa a usar da sua autoridade como rei e decide então não ir numa das batalhas. E ele ia em todas as batalhas. Enquanto ele está nesse tempo de descanso que ele mesmo se dá, mesmo o seu povo enfrentando a batalha, ele anda pelo seu palácio e vê uma mulher nua tomando banho. Batseba, e eu já ouvi algumas pessoas tentando falar assim: o que ela estava fazendo ali nua? Será que ela queria ser vista? Para mim isso não importa. O que importa é o fato de Davi a ver
E ao invés de simplesmente sair dali, ao invés de fugir daquela aparência, ele se seduz, ele a deseja, ele a quer, ele quer de alguma maneira ser saciado nesse desejo carnal. E ele é rei. Ele pode fazer o que ele quiser, assim todos os reis faziam. E ele manda chamar essa mulher, e ele tem relações com ela, ele a usa do seu corpo. Novamente, não me importa se Batseba também queria ser usada, ou se ela também queria usar Davi. Isso não vem ao caso. O ponto é que após saciar os seus desejos, após ter aquela relação sexual a qual ele se sente saciado, ele já não quer mais estar com ela, ele a manda embora e pensa, tudo acabou. Aliás, não há nenhum problema. Eu fiz o que eu quis porque eu sou rei. E tudo poderia ter acabado ali e ninguém saber, mas não é assim que a história nos conta. A história nos conta que, alguns dias depois, algum tempo depois, Batseba manda uma notícia para Davi: eu estou grávida. E aqui Davi tem um grande problema. Olha bem, o seu marido, Urias, era um soldado fiel a Israel. Ele estava em campo de batalha há muito tempo. Como ela aparece grávida com o seu esposo lá? A pena para uma mulher adúltera era o quê? Ser apedrejada até a morte. Essa era a pena. Na verdade, era a pena para os adúlteros. Mas ao longo dos anos, Israel cometeu como uma pena para as mulheres. Então, se essa mulher agora pega em adultério, já que o seu marido estava lá no campo, vai ser apedrejada, vão matá-la. E ela tem no ventre o filho do rei. Davi precisa resolver esse problema. Então ele manda chamar Urias. E essa passagem a gente começa a ver o quão terrível é a capacidade humana de cometer um erro e se afundar mais no erro e ir mais fundo naquilo que é errado. Porque ele chama ele, não faz isso com nenhum outro soldado. Ele diz, Urias, tu eres um homem tão especial. Volte para casa, descanse um pouco. Já que você tem me servido com um coração tão bom, eu quero que você tenha um tempo de descanso. E Urias volta para casa e a Bíblia conta que no dia seguinte Davi pensa, está tudo resolvido. Ele vai dormir com a mulher, vão achar que é filho dele, resolvido o problema. Só que no dia seguinte Urias está dormindo na porta do palácio. E não somente dorme na porta do palácio, como dá essa palavra a Davi. Ó Davi, a arca de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para comer, beber e deitar-se com a minha mulher? Juro por teu nome, Davi, e por tua vida, não farei uma coisa dessas. Urias é muito mais digno que Davi. Urias é muito mais honrado que Davi. Ele diz, está todo mundo guerreando, todo mundo passando fome, passando frio, sabe, em meio às incertezas de uma guerra. Como eu vou descansar e vou para casa, Davi? Não, eu vou honrar a honra, eu vou honrar o nome do meu rei. Eu ficarei aqui, Davi. Eu não vou descansar. Davi muda a estratégia, então. Ele pensa assim, então se esse cara não vai para casa, eu vou embriagá-lo. E chama Urias, e dá de beber vinho, e mais vinho, e mais vinho. Quando ele começa a perder a consciência, ele diz, vai para casa, Urias. Por favor, vai para casa. O que acontece no dia seguinte, meus irmãos? Urias dorme na porta do palácio novamente. E a mesma resposta, eu não vou para casa. Davi, então, toma, talvez, a decisão mais louca e absurda que um homem poderia tomar. A Bíblia diz que Davi escreve uma carta e a sela. E dá na mão de Urias e fala, entregue para Joabe, o capitão do exército. Urias está transportando na mão uma carta do rei. Ele, como um soldado fiel, devia estar feliz com aquilo. Olha a honra, eu estou transportando a carta do rei. Urias sai de volta e ele não tem ideia do que aquela carta dizia. Mas ele quer cumprir, com um bom soldado, a responsabilidade que foi trazida. E quando Joabe abre a carta, que recebeu das próprias mãos de Urias, eu quero que você imagine comigo essa cena. Joabe recebe a carta, Urias está na frente dele, e quando ele abre a carta, ele lê isso. Põe Urias na frente de batalha.
Deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Quem é esse homem que estamos falando? De quem estamos falando? De Davi, sério. Todas essas coisas Davi fez. E assim termina o capítulo 11. Davi desagradou o Senhor. Eu lembro de uma mãe que me contou uma vez uma das histórias que inquieta o coração. Seu filho, quando completou 16 anos, começou a usar drogas. Com 23, entrou no crack. Com 25, era uma sombra de um homem. Barbudo, sujo, vivendo nas ruas. E ela o busca. E ela contando isso, de que ela pegou aquele homem esquelético, sujo, com a consciência confundida, levou para casa, cortou o seu cabelo, fez a sua barba, preparou comida. Porque ali ainda era o seu filhinho. Mas o que ela via e o que ela soube é quão fundo e terrível pode chegar o ser humano quando ele se afunda em seus pecados. Enquanto ele se distancia de Deus, enquanto ele vai para longe da presença de Deus. Olha o que Davi fez. Ele peca, erra e vai. E quando é que ele toma consciência de tudo isso? E a palavra de Deus, sabe, mostra então a chegada de Natã. Entendam bem, Davi é rei. Natã é um profeta. Se Natã chega na presença de Davi e fala assim: Davi, você está errado, você pecou, você cometeu erros. Possivelmente Natã poderia, inclusive, ser preso, morto, porque Davi resolveu o problema. Ele se casa com Betseba. Ele traz ela para casa. Está tudo bem. Afinal, Urias morreu na guerra. Ele não tem muita coisa que fazer. Agora ela é viúva, está livre. E aí Natã conta uma história para Davi. E como que pode alcançar o coração de um homem tão duro, de um homem tão imerso ao pecado? Natã conta uma história de pastor. Natã conta: olha, havia um homem que tinha muitas ovelhas. Vocês lembram dessa história? Ele recebeu um visitante, queria fazer um jantar. Ao invés de ele pegar a ovelha dele, que tinha muitas, ele vai lá e pega a ovelha do vizinho, a única ovelhinha que o vizinho tinha. E ele traz e mata e come e faz. Davi, ao ouvir aquela história de pastor, o seu coração de pastor se acende e fala: eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. É interessante que como é que Davi é tocado quando ele se lembra das historinhas de pastor. E agora, como rei, ele tem como determinar o juízo. Este homem merece morrer. E a resposta de Natã não poderia ser mais grandiosa quando olha Davi e diz: você é este homem. É você, Davi, esse homem. Quando a gente olha 1 Samuel, capítulo 12, a história de Davi e a conversa com Natã, a gente vê Davi chorando, já se lamentando. Natã dá uma resposta a Davi, diz: você está perdoado, Davi, Deus já te perdoou. Mas você vai lidar com as consequências do pecado. E as consequências do pecado na vida de Davi são terríveis. São terríveis. A série de tragédias que ele vai viver na casa dele são terríveis. Mas é quando sai daquele lugar, dessa notícia, que Davi canta. Ele canta esse lamento. Eu não consigo ver alegria no Salmo 51. É um gemido da alma. É de alguém que não consegue enxergar a esperança. E aí é tão forte esse verso. Quando lá, no verso 11, o Senhor escuta de Davi essa oração: Senhor, não me expulse da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Hoje nós sabemos que esse texto é sobre o contexto de Davi. Todos nós que encontramos o Senhor, que entregamos a nossa vida ao Senhor, que o Santo Espírito nos convenceu do nosso erro, pecado e juízo, nós somos templo do Espírito Santo. E creia, uma vez que você encontra a salvação no Senhor, não há nada que tire do seu coração. O Senhor jamais te abandonará. Sobre o que Davi está falando então?
Alguns querem interpretar que Davi está falando sobre o reinado, porque os reis eram ungidos. E o medo de Davi é: eu cometi um erro, vou deixar de ser rei. E essa interpretação, para mim, é extremamente equivocada. Davi não está preocupado com o reinado. Davi não está preocupado em deixar de ser rei. Davi se lembra o que é um homem sem o Espírito de Deus. Sem estar na presença de Deus, ele se lembra de Saul. Sabe, por que Davi não está preocupado com o reino? Porque ele viu o estado final de Saul. A história de Saul é de um homem que se afasta dos desígnios de Deus, e o seu final vai ser deprimente. Ele se transforma em um animal. Ele tentou matar o próprio filho, Jonatas. Por 2 vezes ele lança uma lança contra Davi. Ele vai se transformando em alguém que tem uma série de crises de perseguição. Ele consegue fazer com que toda a nação vá a um caminho de destruição, porque ele tem um objetivo na vida: ele quer matar Davi. E vai ficando cada vez mais louco, ao ponto de construir uma estátua em louvor a si mesmo. Esse é o final da vida de Saul. Ele constrói uma estátua a si mesmo. E Davi não quer acabar como Saul. Mas ele merece todo o castigo de Deus. Ele merece morrer. Porque esse Davi não deve ser rei. O homem adúltero, pecador, assassino. Mais à frente, a sua filha vai ser estuprada e pouca coisa ele faz. Os seus filhos se matam. Esse Davi que faz coisas tão terríveis, sabe, ele merece ir ao inferno. Ora, Davi, você não é digno. E nós podemos agora sentar no lugar de juízes e julgá-lo. Davi, você merece o inferno. E todos aqueles que pecam da mesma maneira devem ir para o mesmo lugar, para o mesmo caminho de Davi. Não há esperança para nenhum de nós. Se não tivéssemos a graça, se não tivéssemos a mesma esperança que alimenta o coração de Davi, onde aquele canto de tristeza e de dor se lembra que é pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos, que o seu amor não tem fim, que manhã após manhã o Senhor renova a sua misericórdia sobre nós. E é nesse momento que Davi se arrepende. É nesse momento que faz sentido tudo que se fala desse homem, porque ele entende o seu erro, o seu pecado. Escute bem, meu irmão, entenda algo. Não havia uma prática semelhante de um rei se pedir perdão ou desculpa pelos seus erros. Davi, ao ser confrontado com o pecado, sabe, ele podia simplesmente negar. Afinal, desde o Éden, um homem sabe botar a culpa em outro do seu pecado. Mas não é isso que Davi faz. Ele reconhece o pecado dele. E ele começa a sentir uma dor, não pelo medo do reino, não pelo medo das consequências, mas a profunda tristeza de ter desagradado a Deus. E aqui faz sentido a gente entender a diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é quando alguém descobre o meu erro que eu nem sequer considero tão mal assim. Mas me dói e me amargura porque descobriram o que eu estou fazendo de errado. Sabe, o remorso é quando eu estou mentindo e alguém descobre que eu estou mentindo. O remorso é quando eu estou lá no meio da pornografia e alguém me pega vendo pornografia. Oh, agora sabem. O remorso é quando alguém vive uma vida dupla, em adultérios, e é descoberto. E agora sente o remorso, porque sente a vergonha, porque sente, sabe, a dor de que os demais saibam. E sabe o que gera na cabeça de quem tem remorso? Eu deveria ter feito melhor. Eu deveria ter me escondido melhor. Não há simplesmente um desejo de mudança. É só uma tristeza de que as pessoas sabem o que exatamente nós somos. Mas não é sobre isso arrependimento. Arrependimento bíblico vem de 2 palavras. E é tão importante entender isso, porque a primeira palavra ela ainda parece muito com remorso. A primeira palavra noã significa tristeza. E eu gostei muito dessa definição. Respirar profundamente. É aquela sensação de fazer assim. É sobre isso, sobre tristeza. Remorso também gera tristeza. Mas a segunda palavra, a Shubela fala sobre voltar-se. E arrependimento,
no ponto de vista bíblico, é saber do erro que eu cometi e saber que este lugar não é onde Deus me quer e retornar em direção ao lugar que eu jamais deveria ter saído. Enquanto remorso gera uma vida inoperante, arrependimento gera mudança, gera desejo, gera realmente uma vontade no nosso coração de se aproximar de Deus, de querer que Deus, de uma vez por todas, não leve mais em consideração o erro que cometi. Olha, meus irmãos, é por isso que o Senhor é louvado e exaltado, porque mesmo sabendo de tudo que nós fizemos e de tudo que ainda vamos fazer, Ele continua nos amando. E não rejeita um coração contrito. O verdadeiro arrependimento se dá conta de que o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor estava com Davi quando ele adulterou. O Senhor estava com Davi quando ele mandou assassinar Urias. Ele estava com Davi diante de todos os erros da vida dele. O Senhor está contigo em cada uma dos seus maiores fracassos morais. O Senhor está contigo. Na verdade, essa é uma das maiores promessas de Jesus. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é aqui que gera o verdadeiro arrependimento, quando reconhecemos que Deus sempre esteve conosco e nos damos conta que nos envergonhamos, colocamos o pior de nós na presença de Deus e dizemos: Senhor, me perdoa. E agora vem. E faz sentido quando Davi vai dizer essa frase: Senhor, tem misericórdia de mim. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ó Senhor, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me. E é somente aqui então, com arrependimento sincero, que nós vamos ter esperança. Essa mensagem termina em 3 minutos, eu prometo. Ou 5. Davi vai falar essa frase: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Eu quero explicar o que é esperança. Qual a esperança que Davi está se apegando? Quando Davi fala isso, a gente precisa explicar o que é o isopo. O isopo era uma planta em Israel. E suas folhas, elas funcionam como esponja. Então, eles eram usados como um maçarote, assim, e eles usavam para passar como uma brocha. Há 2 passagens bíblicas bem especiais sobre o isopo. A primeira, quando a última praga que vem sobre o Egito, e eles comem a Páscoa, o povo de Israel pega o sangue do cordeiro e com o isopo passa nos umbrais da porta. A outra passagem que é importante é sobre Moisés consagrando tudo quando foi construído o templo, quando foi construída a tenda, né, o lugar santíssimo. E aí Moisés pega sangue de animais e asperge sobre o povo e sobre tudo que foi feito. A explicação disso está lá em Hebreus capítulo 9. Em Hebreus capítulo 9 diz assim: no caso de um testamento é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso da morte, uma vez que nunca vigora enquanto o que está vivo o fez. O que isso significa para mim e para você? Só para explicar essa questão, então, como que o testamento funciona? Se eu morro hoje, o meu testamento, que eu vou passar as minhas dívidas e um bocado de coisinha de Star Wars para os meus filhos, só vai valer se eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, são meus. Enquanto eu estiver vivo, eles não têm direito. É necessário que morra o testador. Entenderam isso? Isso é simples. O que a Bíblia está dizendo para a minha vida e para a sua? O que isso significa? Aonde nós encontramos o perdão? Davi entende que o sacrifício daqueles animais e o aspergir do sangue era a única maneira de ser salvo. Era a única maneira de encontrar perdão. Porque o salário do pecado é a morte. Só que Davi jamais pôde encontrar o que nós encontramos. Porque os sacerdotes, eles matavam animais. E precisavam fazer isso muitas vezes, porque não tinha um sacrifício perfeito. Assim como Davi, também clamamos e esperamos que o Senhor venha nos purificar com sangue. Mas agora não é mais o sangue de animais, porque o Cordeiro de Deus, o Filho amado, que veio sem pecado, se entregou por nós. E ao contrário de Davi, que clamava pelo isopo, nós clamamos pelo sangue, o sangue vertido na cruz. E é nesse sangue que depositamos a nossa esperança.
Escute bem, meu irmão, minha irmã. É o sangue de Jesus que tem poder para salvar e restabelecer em nossas vidas a alegria da salvação. É Ele que de uma vez por todas lava o nosso pecado. É dele que pode nós, quando resolvemos voltar para Deus, saber que somos recebidos como filhos amados e não só gerar em nós a alegria da salvação, mas a esperança de uma eternidade que jamais se acabará. É sobre isso que a Bíblia está nos contando. É sobre isso, então, que Davi consegue dizer essas palavras que levam o tema dessa mensagem. O sacrifício que te agrada, Senhor, são um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus. Tu não o desprezarás. Deus resgatou Davi quando ele lembrou que ele era um pastorzinho de ovelhas. O que Deus faz com Davi é lembrá-lo do momento mais terno. Do momento que ele teve maior alegria com Deus. Do momento que para alguns aqui foi na infância, outros na juventude ou na vida adulta. Quando se deram conta que nós somos amados por Deus. De que sim, essa palavra de Jesus é real. De que o Santo Espírito de Deus transformou o nosso coração. E quando Deus fala com Davi como pastor, o que Ele está me chamando e chamando a cada um de nós, é lembrar daquele momento onde a alegria da salvação entrou no nosso coração. E dizer, volte a isto. Volte-se àquele doce momento. Arrependa-se de coração sincero. E você encontrará os braços abertos do Pai. A não somente te perdoar, mas te aceitar como filho amado. Eu quero terminar essa mensagem com vocês. Essa mensagem com a oração de Davi. Que seja a nossa oração, que seja também a nossa declaração sincera da alma e do coração. Quando ele diz assim, eu queria que você lesse comigo os versos 10, 11 e 12. Vamos ler junto? Vamos ler na tradução que está colocada na tela? Quem pode ler comigo, por favor, leia. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Senhor, aqui estão os teus filhos. Devolve a alegria da tua salvação aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, a força e a coragem de se arrepender e voltar para ti. Relembra em nós, ó Deus, o momento mais terno, mais doce. O momento em que o nosso coração se encheu de alegria de estar na tua presença. Não permita, ó Deus, que venhamos ser dirigidos pelos impulsos, pelas mentiras de Satanás, pelo pecado, que de uma maneira tão terrível destrói as vidas humanas. Leva-nos de volta para ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos erguer. E mesmo com as mãos sujas, ó Deus, caminhar para ti, porque é em ti, Senhor, que encontramos esperança. É o Senhor que tem a força de nos levar para casa e nos limpar e nos colocar novamente como nunca deveríamos ter deixado de ser. Aquele filho terno, aquela filha amada na casa de seu pai. Dê a força, Deus, de que jamais venhamos nos desviar desse caminho tão doce, ó Deus, que é estar em tua presença. Abençoa o teu povo. Enche-nos, ó Deus, realmente com esta alegria, que esta manhã seja uma manhã mais de alegria, em relembrar que o Senhor fez uma obra tão grandiosa por nós. Cobre-nos, ó Deus, com o sangue da cruz e ficaremos limpos. Cobre-nos, ó Deus, com o sangue da cruz e ficaremos mais alvo do que a neve. Abençoa os teus filhos, abençoa a minha vida, Senhor. Nos abençoe, ó Deus. Nos ajude para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém.